Estamos aqui de volta no Conexão com Márcio Brasil, recebendo hoje Gedel Vieira Lima. Gedel, vamos falar agora do lado trabalho, do seu lado político propriamente dito. Todos nós sabemos que você sempre foi um forte combatente do carlismo na Bahia. Como foi para você agora, nessas últimas eleições, se alinhar com Antônio Carlos Magalhães Neto em prol da prefeitura? Nenhuma dificuldade. Eu tive um enfrentamento com o estilo de fazer política do senador Antônio Carlos Magalhães. Com erros e acertos, uma figura que contribuiu para o estado da Bahia, que hoje deve ser analisado do ponto de vista histórico. Mas isso passou, é passado, o passado passa. E o meu compromisso não é ficar olhando pelo retrovisor. Eu tenho que olhar para o futuro, eu tenho que olhar para frente. Eu tenho que ajudar a Bahia a enfrentar os grandes problemas que ela tem. Eu tenho uma avaliação. O governo do PT na Bahia, ele deixou de fazer muito do que poderia ter feito com o apoio que sempre teve. O governador, já há quase 8 anos, amigo do ex-presidente Lula, amiga da presidente, do mesmo partido, tinha esse mesmo discurso, e que grandes intervenções, que grandes obras foram feitas em Salvador. Eu não acreditava naquele discurso, tem que ser tudo igual, tudo daqui para lá. Eu acho que a Semineto, ele tinha e tem equipe, projetos, garra, vontade de crescer e motivação para governar Salvador. Portanto, não tive nenhuma dificuldade. O meu problema, minha diferença política foi com o ex-senador Antônio Carlos Magalhães, que é uma página da história da Bahia. E não com a Semineto. Os defeitos e as virtudes, eles não são transmitidos por DNA. Cada um constrói seu caminho. A Semineto está construindo o seu caminho, eu achava que era o melhor para Salvador, ganhamos as eleições e agora é apostar e ajudar para que ele possa fazer uma administração à altura do tamanho do que você e que nós precisamos. Gedel, nós estamos falando agora com um público muito grande que anda no transporte público de Salvador e sofre com um problema grave, que é o problema da mobilidade urbana, os engarrafamentos, a perda de tempo. Existe solução para a mobilidade em Salvador? Existe, existe. A primeira solução é qualificar o transporte público. Eu acho que agora você está tendo um debate aí muito claro que vai atingir você. Essa questão do metrô. Esse metrozinho que está aí há algum tempo, cada um deu sua contribuição, mas efetivamente não tirou ainda do papel. Eu tenho uma divergência, uma discordância muito clara com o projeto que o governo da Bahia está querendo colocar. Eu não acho que o metrô na paralela seja, por exemplo, a solução. O metrô tem que ir onde o povo está. É concluir o metrô que está aí, fazer o outro trecho até Pirajá, levar o metrô a Cajazeiras, né? E você fazer linhas exclusivas de ônibus, alimentadoras de ônibus, porque, e cuidar, sobretudo, da tarifa, que é a grande discussão que está aí, que não está sendo colocada. O que é que está nessa conversa entre o governo do Estado e a Prefeitura? É a tarifa. O governo da Bahia está defendendo que o metrô seja subsidiado pela tarifa de ônibus. E eu acho que o prefeito Assemineto, numa posição correta, está dizendo o seguinte: olha, 70% das pessoas em Salvador, ou mais, vai continuar andando de ônibus. O metrô não vai ser a solução definitiva para esse problema. Portanto, nós não podemos fazer com que a tarifa do ônibus vá subsidiar, vai significar avanço só exclusivo no metrô, porque vai prejudicar você que está aí. Eu acho que tem saída e tem também, Márcio, vamos dizer, a responsabilidade do governo estadual, seja ele qual for, de tomar atitudes que viabilize uma maior mobilidade em Salvador. Você veja a Copa do Mundo. Qual foi a obra de mobilidade no entorno da Fonte Nova? Qual é o legado, qual é a herança que essa Copa do Mundo vai deixar melhorando a sua vida, o transporte para você? Então, faltou efetivamente nesses 7 anos, já está indo para o 8º ano de governo do PT na Bahia, aproveitar essas oportunidades que o Brasil teve, que o governo federal deu, para realizar obras importantes. Eles estão anunciando agora alguns viadutos, algumas duplicações. Deus queira que mesmo no final do governo façam. Solução tem. O que está faltando é vontade política, é vontade de fazer, dizer, vou retirar do papel e retiro do papel. É possível? É, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Nas últimas eleições, inclusive, teve muita discussão a respeito se Salvador teria verba para fazer essas obras de mobilidade ou não. Qual a sua opinião a respeito? Não, Salvador é uma cidade pobre. Salvador é uma cidade que não tem indústria. Salvador é uma cidade, basicamente, de serviços, não é? E, sobretudo, na área de turismo, Salvador ficou muito abandonada nos últimos anos. Mas, evidentemente, que Salvador tem condições de estruturar melhor sua arrecadação, de montar melhor sua máquina administrativa para avançar mais com seus próprios esforços. Mas nenhuma cidade brasileira, nenhuma, hoje,
tem condição de enfrentar os gargalos do transporte público urbano sozinha, solitária. Tem que ter parceria, sim, com iniciativa privada, através das PPPs, com o governo federal, com governos estaduais. Não é? O que precisa é definir projetos claros, vontade política de fazer e fazer as coisas acontecerem. E eu digo que é possível pelo seguinte: se está acontecendo em outros estados da federação, se está acontecendo em outras capitais, por que não vai acontecer na Bahia? Por que esse metrô está tanto tempo do jeito que está? Eu não tenho outra explicação que não seja vontade política. Não há espaço para picuinha. Você que está aí no ônibus aqui não pode ser penalizado. Então, eu tenho absoluta certeza, eu tenho conversado com o prefeito ACM Neto, e eu tenho absoluta certeza que acho que já no segundo semestre, vocês vão começar a ter claro sentido de melhora na situação do transporte, da mobilidade urbana em Salvador. O que você tem aprendido de novo lá, Gedel, agora como vice-presidente da Caixa Econômica? Eu acho que toda experiência é uma nova experiência. E você tem que ter humildade para entender que você pode aprender cada dia. Né? Eu fui deputado federal, fui ministro de Estado, no momento que eu tive a oportunidade de cuidar muito da Bahia. Trouxe muitos investimentos para cá. Eu participei da inauguração da Vasco da Gama. Né? Nova Vasco da Gama foi uma obra que eu consegui quando ministro. Avenida Centenário, o Imbuí, centenas de escadarias drenantes, centenas de proteção de encostas, centenas de drenagem na cidade que evita pontos de alagamento grandes que prejudicava você. Isso tudo eu fiz como ministro, mostrando que quando você quer, quando você tem vontade, quando você tem amor à sua terra, você faz. Você enfrenta as críticas, eu enfrentei muitas, inclusive de que tinha trazido dinheiro demais para a Bahia, para Salvador, e realizamos. Né? E agora, como presidente da Caixa, eu tenho procurado também contribuir, trazendo minha experiência, lutando pelos interesses da Bahia, viabilizando financiamentos para empresas que geram emprego, que melhoram a renda das pessoas. Portanto, toda oportunidade que você tem, Márcio, com humildade, né? E com vontade de contribuir para a melhoria da situação de vida das pessoas, do seu estado, você aprende e você realiza. Eu não tenho dúvida disso e tem sido muito importante essa experiência na Caixa Econômica Federal. Nós sofremos um problema gravíssimo que é a segurança na nossa capital, no nosso estado, aliás, no Brasil. Por quê? Eu acho que, sobretudo, aqui por falta de atitude. Né? Já está muito claro de que não é só uma questão social. Afinal de contas, e é justo se dizer, os últimos governos, tanto do Fernando Henrique como do presidente Lula e agora da presidente Dilma, você teve uma crescente melhoria nas condições sociais do povo, na diminuição da pobreza, em programas sociais muito focados. Mas isso não fez diminuir a violência. É claro que é importante você ofertar melhores condições de educação, melhores condições de saúde. É claro que é muito importante você montar uma estrutura de esclarecimento, de propaganda a respeito do combate à droga, da dependência química. Tudo isso é fundamental. Mas é fundamental também você ter uma atitude no enfrentamento da violência. Tá? Você qualificar o policial. Você montar uma estrutura, por exemplo, de parceria com Minha Casa Minha Vida, para você tirar o policial militar, que às vezes mora ali, ó, muro a muro com o bandido, né, para colocar longe dele, de forma que ele se remotive. Eu apresentei um projeto em 2010 de monitoramento, dizendo onde devia o dinheiro, inclusive, monitoramento das nossas entradas e saídas, das nossas divisas, dificultando o entra e sai de armas, de drogas, de bandidos. Tem uma série de questões que você pode melhorar a segurança pública. Fazer, por exemplo, com que a distribuição de viaturas, de coletes, de armamentos, ela não tenha participação de prefeitos. O que prefeito tem a ver em receber viatura? O quê? Isso é uma coisa que, tecnicamente, deve ser distribuída para as delegacias, para os batalhões, de forma que o policial se sinta motivado. Você criar o orçamento da segurança pública de maneira que você não tem o que tem hoje no interior do Estado. Vocês devem saber que hoje no interior do Estado as prefeituras ajudam a bancar delegacias, ajudam a bancar gasolina de carro de polícia. Então, o que nós não podemos ter é uma atitude falha que faça com que o bandido esteja na rua e as pessoas cada vez mais atrás das grades. Evidentemente que, na minha visão, está faltando atitude, está faltando projeto e está faltando o governante chamar esse assunto, a sua responsabilidade, botar no seu colo sem medo da crítica. Aí dá para melhorar a segurança pública. Ok, pessoal, voltamos daqui a pouco com mais Gedel.